Certo, acredito que agora começou a gravar. Vamos começar então essa segunda parte da aula falando sobre a nossa personagem de hoje, a Hipátia de Alexandria. Ela nasceu ali entre 350 e 370 na cidade de Alexandria, que, como o Gabriel já falou, fica no Egito. Essa data entre 350 e 370, ela é uma estipulação baseada em alguns documentos, assim, em alguns registros que se tem, porque não era comum naquela época fazer registros de quando a pessoa nascia, de quando ela morria, essas coisas não eram comuns para todo mundo. E não se tem, assim, na verdade, isso é um grande problema da Hipátia no geral, que é a falta de registros, a falta de documentos sobre ela. O que a gente tem mais bem documentado é a morte, que eu vou falar mais para o final. Mas, enfim, daí se fazem esses cálculos entre 350 e 370 a partir dos livros, dos comentários do pai dela. Ela era filha, então, do matemático Theon de Alexandria, que era filiado ao Museu de Alexandria, que é uma instituição que eu vou falar um pouco agora no próximo slide. Não se tem informações sobre a mãe dela, mas tem muitas especulações, assim, de que essa mãe teria auxiliado na educação da Hipátia, ou que ela teria morrido no parto, por isso que não se sabe sobre ela, mas são só especulações, não se tem nada confirmado. Também tem especulações sobre a existência de um irmão da Hipátia, porque o pai dela, em um dos livros, ele dedica o livro a uma pessoa, a um guri, que ele chama de filho. Só que a palavra que ele usa para chamar de filho era uma palavra que, na época, ela poderia significar tanto filho biológico, assim, ou adotivo, enfim, filho, ou poderia significar um filho, assim, uma coisa mais paternalista, de uma relação entre mestre e discípulo. Então, não se sabe, mas é confirmado que a Hipátia é filha do Theon, porque ele dedica uma obra a ela, e nessa obra ele usa a palavra em grego que só se utilizava para filha, no sentido de eu sou pai dela, de verdade, nesse sentido. A Hipátia ela é conhecida como a primeira mulher matemática, mas além da matemática, ela também se dedicou a outras questões, como a astronomia e a filosofia, que, como a gente viu com o Gabriel, eram coisas meio que andavam juntas. E daí, falando dessa espécie de primeira mulher matemática, eu resolvi trazer um exemplo, dois exemplos, na verdade, de mulheres brasileiras que eram matemáticas. Então, aí a gente tem a foto da Maria Laura Mouzinho Leite Lopes, que foi a primeira mulher brasileira a se tornar doutora em matemática e também a primeira mulher a ser membro titular da Academia Brasileira de Ciências. Ela atuou como professora na Universidade de Chicago e também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ela também atuou no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o famoso ITA, daquelas questões que eu acho que todo mundo já fez questão do ITA, de matemática, que eram terríveis, me lembrei agora da época do vestibular. Mas, enfim, a gente tem essa mulher que foi essa espécie de primeira matemática mulher do Brasil. E nós temos também, que eu trouxe para vocês, a Elisa Ferreira, que no caso ela foi uma das primeiras matemáticas também do Brasil. Ela foi a primeira mulher professora no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal da Bahia a ter doutorado, e ela também foi a primeira mulher negra do Brasil com o título mais antigo de doutorado na área de matemática. Então, nós temos aqui esses exemplos de pioneiras mais próximos da gente, né? Não sei dizer se elas ainda estão vivas, quer dizer, a
A Maria Laura, pela antiguidade da foto que eu mostrei, parece que não está mais viva, né? Mas talvez a Elisa ainda esteja. Não sei se alguém tiver essa informação e puder passar. Mas, enfim, quis trazer essas mulheres aqui para a gente. Vou voltar agora para os slides. Aqui. Então, como eu estava dizendo, a Hipátia, ela foi essa primeira mulher matemática. Ela era matemática, filósofa e astrônoma. Não sobreviveram obras de filosofia dela. O que a gente sabe sobre a filosofia dela são apenas relatos de aulas públicas que ela dava, e que nessas aulas ela mostrava uma filiação com o neoplatonismo. O Serafim, ele falou bastante sobre platonismo, né? Só que o platonismo, ele sobrevive para além de Platão. O Platão morre, como todo ser humano, e continua com tradições de escolas que vão seguir as ideias dele, vão trazer novas contribuições, e a Hipátia, ela se filiava, então, a essa tradição neoplatonista. O neoplatonismo, ele é uma coisa que vai estar muito presente aqui no curso, a gente vai falar dele também na aula de Idade Média, na aula de Renascimento, no início da modernidade também. As pessoas continuavam com uma tradição neoplatônica, claro que diferente dessa que a gente traz aqui. Como é que a gente sabe dessas aulas públicas que ela dava? Porque ela tinha um pupilo que eu estou com dificuldade de achar o nome, estou procurando nas minhas anotações, o Sinésio. É que eu li o material em inglês, daí eu tive que procurar as traduções dos nomes, tá? Ela tinha o Sinésio, que era um pupilo, com quem ela trocava cartas. E embora não tenha sobrevivido as cartas da parte dela, então as respostas, a gente tem muitas cartas da parte dele. Então, se sabe muito dela, das contribuições dela, a partir dessas cartas que eles trocavam. E nessas cartas, então, o Sinésio, ele fala muito sobre como ele via nas próprias ideias dele continuações do pensamento da tutora, porque a Hipátia era a tutora dele. E nessas cartas, então, ele fala sobre a geometria como uma forma de busca do sagrado, que tem a ver com o platonismo, né, que o Gabriel falou, com a matemática. Enfim, daí essas cartas são muito importantes para a gente conhecer um pouco mais sobre a Hipátia. Sobre os seus escritos matemáticos, sobreviveram diversos comentários em outras obras. O que acontece? O pai da Hipátia, e a Hipátia também, eles faziam comentários de obras. O que acontece? Tinham essas obras, que eram muito famosas, de matemáticas, como do Euclides, do Ptolomeu, que eram obras clássicas. E essa matemática, elas eram ensinadas nas escolas para quem se interessasse. Só que algumas pessoas tinham dificuldade, eram coisas difíceis de entender. Então, essas pessoas, como o pai da Hipátia e ela mesma, elas pegavam essas obras que já eram feitas e elas faziam comentários em cima disso. Ou seja, formas de ajudar as pessoas a entender, às vezes até mesmo contribuições totalmente novas em cima daquilo. A gente vai falar um pouco mais disso agora adiante, porque uma das contribuições da Hipátia que a gente vai trabalhar vem justamente desses comentários. Então, a gente tem especulações ali que a Hipátia teria, inclusive, trabalhado junto com o pai dela num desses comentários, que vai trazer aí uma das contribuições ditas dela. Ela foi morta, então, em 415, devido a disputas políticas e religiosas do momento, mas que eu vou tratar quando a gente for falar da morte dela. Uma questão muito importante que eu falei que ia falar é sobre a imagem dela. A gente não tem muito material de contemporâneos dela, ou seja, não tem muitas pessoas na época dela escrevendo sobre ela, embora nós temos esse pupilo dela, né, o Sinésio, que mostra muito respeito, muita admiração, que contribuiu muito para a gente entender sobre ela.
Mas a gente tem vários trabalhos um pouco posteriores a ela. Ali no início da Idade Média, principalmente, a gente tem várias pessoas que se dedicam a estudar o que podem sobre a vida dela e que veem ela com muita admiração. E ela é muito retratada enquanto uma mulher muito bonita, que encantava o público com a sua beleza. Outros falam que não era nem tanto a beleza, mas a forma como ela se portava, porque ela entendia... como ela tinha confiança, sabe, para falar as coisas. E isso é uma... Tá, não posso dizer se é verdade ou não, se ela era bonita ou não, mas eu acho que entra uma questão muito importante sobre como mulheres que ganham destaque ao longo da história, elas sempre têm que, de alguma forma, serem retratadas como mulheres bonitas. Então, se vocês forem procurar vários textos de mulheres que foram importantes, mesmo a gente não tendo nenhuma imagem delas produzida do período delas, elas vão ser sempre ditas como muito bonitas, por como se a beleza delas fosse trazer alguma relevância do porquê elas serem quem elas são, porque elas produziram aquilo, como se isso desse valor a mais para elas, que é uma crítica que a gente pode fazer, né? E como Serafim disse, ela é sempre retratada nas pinturas como uma mulher branca, né? A gente olha e pensa, tá, uma mulher branca europeia, sendo que provavelmente por onde ela nasceu não era bem por aí a coisa. Outro aspecto importante para entender a trajetória dela é que quando a gente vai mais para o passado, né, a gente tem essa visão mais negativa sobre as mulheres, e a gente tem toda uma sociedade estruturada para colocar elas em determinados papéis. É muito importante a gente analisar de onde é que elas vêm, né? Então, por que a Hipátia provavelmente conseguiu ser quem ela foi? Porque ela tinha um pai que era influente. Ela não era uma pessoa que vinha de uma camada super baixa da sociedade, que não tinha prestígio e cresceu na vida, como a gente tem vários exemplos hoje em dia, né? Ela era uma pessoa que já fazia parte desse círculo intelectual por conta do pai dela. Márcia, levantou a mão? Oi, bom dia. Na verdade, Bel, estava pensando assim, né? Porque a gente tem estabelecido alguns padrões de beleza, né? E aí, quando a gente olha as diferentes épocas, esses padrões não são exatamente os que a gente tem como representação agora, né? O que não descontextualiza o que tu disseste, né? Que ela tinha que, né? A atribuição era a beleza. Mas é só para complementar assim um pouco essa informação. Sim, gente, o que os gregos, o que os egípcios consideravam bonito na época deles é totalmente diferente do que a gente considera bonito hoje. Eu posso, inclusive, procurar um pouco sobre esse padrão de beleza naquele período. Não sei se Serafim sabe alguma coisa. A questão, por exemplo, dos egípcios é muito diferente da nossa, né? Por exemplo, para os egípcios, ser bonito era ter aquela cabeça, né, apertada assim e pontuda, né, para cima. Eles faziam aquelas, colocavam assim nas crianças, né, para que as crianças nascessem com a cabeça, com o crânio alongado, né? Era considerado belo e tal. A própria Cleópatra, né, que era, tem toda uma tradição falando que ela era bonita e tal. Mas quando você vai ver o que tem de imagem dela, né, de cunhado nas moedas e tal, para a sociedade atual, né, para os padrões de beleza da sociedade atual, talvez ela não seria considerada bonita, né, e tal. Então, essas coisas realmente, assim, mudam ao longo do tempo. E, como eu disse lá na primeira aula, o passado é um continente estrangeiro, né? Então, os padrões de beleza do passado são completamente diferentes, né? Isso é realmente muito interessante. E chega a ser até problemático para mim, pelo menos, chega a ser um pouco problemático essas representações da Hipátia apenas enquanto uma mulher branca com características muito europeias, assim, porque, então ela só vai ser bonita, ela é uma mulher dita bonita e ela só vai ser, então como ela é bonita, a gente só vai representá-la dessa forma. Então fica aí a crítica, né, e toda a reflexão acerca disso. Mas como eu estava falando, então, a gente consegue entender como a Hipátia, no momento em que as mulheres não necessariamente eram permitidas
fazerem as coisas que nós, mulheres de hoje em dia, fazemos, ela conseguiu chegar nesse lugar de ser uma referência. Dizem que as aulas dela eram cheias de pessoas lá, que as pessoas viajavam de muito longe para poder escutar ela falando. Então, a gente pode pensar que ela conseguiu isso, de certa forma, não tirando o mérito dela, né, de ser uma mulher inteligente, de saber se portar, de saber falar com o público, mas a gente não pode excluir o fato de que ela já estava inserida nesse ciclo intelectual, podemos dizer assim, através do pai dela. E do avô dela também, como eu vou falar agora no próximo slide, se não me engano. Então, o pai dela, ele era afiliado ao Museu de Alexandria, que era uma instituição que foi fundada pelo Ptolomeu I, que foi o sucessor do Alexandre o Grande e fundador da dinastia ptolomaica do Egito. O Museu de Alexandria, ele não é um museu como a gente entende hoje em dia, que tem obras de arte expostas ou objetos do passado, né? Ele, na verdade, é mais como o que a gente entende uma academia, até uma universidade. Era um prédio onde acadêmicos moravam, estudavam, ensinavam, escreviam, trocavam, né? E eram intelectuais de todas as disciplinas possíveis. Nós tínhamos pessoas focadas na literatura, nas diversas ciências que existiam na época, né? Matemática, astronomia, questões religiosas e da filosofia também. Acontece que o Theon, o pai da Hipátia, ele foi considerado meio que o último membro da academia, do Museu de Alexandria, porque ele tem um declínio ali entre os séculos 3 e 4 da Era Comum, que acaba com o fechamento do Museu de Alexandria, e também é bem importante, né? Eu não sei se eu já falei, mas o Museu de Alexandria era o local da famosa Biblioteca de Alexandria, que tem toda aquela, vamos chamar de, não é lenda a palavra, mas que tem toda aquela história por trás, que era uma biblioteca muito grande, com muitos exemplares de conhecimentos ao redor do mundo, enfim. Então, a gente pensa que a própria Hipátia, ela estava associada a essa tradição, né? Mais uma vez, para a gente pensar de onde ela surgiu, de onde é que ela saiu. A Hipátia, como eu falei, então, ela é matemática, ela também se dedicou à astronomia e ao neoplatonismo. Aqui nessa imagem, nós temos um texto grego original de uma das 7 cartas que existem, então, do Sinésio para Hipátia, que foram editadas e impressas em 1553. E é nessa carta que a gente percebe, então, os objetos de estudos da Hipátia enquanto ideais platônicos, né, ideias platônicas. Números, linhas, figuras geométricas e assim por diante. A justificativa para o seu estudo é vista não apenas como apenas na curiosidade por si só, né, de entender o mundo que a gente chama de natural, né, o mundo que a gente habita, mas sim como uma busca sagrada que conduz a alma ao um. O um é essa ideia que se tem no neoplatonismo de, vamos falar, Deus, que seria o termo que a gente usa hoje em dia, né? O um seria essa figura do Deus que seria acessível através dos estudos. Então, a curiosidade como uma manifestação do anseio inato da alma por inteligibilidade, que é o caminho para o divino. Então, se interpreta muito os estudos matemáticos e da astronomia, enfim, da Hipátia, enquanto essa procura pelo pelo divino, e isso vai ser muito importante entender o pensamento neoplatônico, não entender o pensamento neoplatônico, mas entender o envolvimento da Hipátia com o neoplatonismo, porque isso vai ser um dos motivos da morte dela, como eu vou tratar mais adiante. Então, acontece que a gente consegue atribuir uma dimensão espiritual à astronomia da Hipátia, mas também uma parte prática, né? Então, a astronomia, ela vai estudar realmente os astros que estão ao redor daquelas pessoas. A gente ainda tem o modelo geocêntrico nesse momento, mas não, as pessoas não acreditavam que a Terra era plana. Isso, há muito tempo, as pessoas já sabiam que a Terra não era plana, embora elas acreditassem que fosse o centro do sistema solar. E a astronomia deve ser vista, então, como uma ciência
e em que em grande medida podemos caracterizar, tendo esse objetivo científico, mas também por busca de conhecer o futuro, porque eles acreditavam que os planetas, os astros, eles tinham essa influência no ser humano. Eu acredito que a gente falou um pouco disso na aula passada, que é muito essa lógica da astrologia, né? Então eles pensavam, se o Sol, esse astro, tem tanta influência no nosso cotidiano, a Lua, ela vai comandar as marés, o Sol, enfim, estações do ano e tudo mais, eles acreditavam também que esses outros astros que eles conheciam, né, porque nesse momento eles não tinham conhecimento de todo o sistema solar como a gente tem hoje, que esses astros eles também vão influenciar o ser humano, e que através deles, inclusive, se pode conhecer o futuro. Então, e obviamente se aproximar desse Deus. Então, a astronomia e a matemática da Hipátia, ela vai muito nesse sentido. É legal também ressaltar que a matemática da época, ela era dividida em alguns setores, assim. Então, eles faziam uma distinção bem grande não, mas eles faziam essa distinção da matemática entre geometria e também a música. A música fazia parte da matemática e a astronomia também. Então, fala-se que a Hipátia, ela, na verdade, ela praticava todos os tipos de matemática. Tem histórias de que ela tocaria alguns instrumentos e que, inclusive, tem uma história que ela teria curado uma pessoa através da música, o que é muito curioso. Para a gente, hoje em dia, né, essa cura através da música é uma coisa muito curiosa, mas, enfim, se tem essa ideia. E ela, bem, astronomia e geometria. Eu não trouxe muito da geometria dela aqui hoje, porque é um assunto que não se tem muita certeza se ela realmente praticava essa geometria. Dizem que ela fez alguns comentários em alguns livros muito focados na geometria, mas não se tem muita certeza se realmente foi ela, se na verdade foi o pai dela. Então eu preferi não trazer, porque é um dos aspectos que mais tem discussões, assim, se foi ou não foi. As contribuições, então, da Hipátia, né? Eu falei, né, que é dessa questão dos comentários e para que eles serviam. Então, sabe-se que a Hipátia editou pelo menos o livro 3 do Almagesto do Ptolomeu, que apoiava, então, o modelo geocêntrico, como a gente tem nesse diagrama aqui. E nessa edição e comentários, que na verdade ela teria feito junto com o pai dela, é relatado que a Hipátia utilizou do método da tabela astronômica. Se vocês procurarem em alguns sites, em alguns lugares, vocês vão ver a tabela astronômica atribuída, né, a criação da tabela astronômica à Hipátia, tem outras pessoas que dizem que não. Tem discussões se, na verdade, não é o pai dela que fez esse comentário utilizando a tabela astronômica, mas os pesquisadores, por questões de estilo, de escrita, por várias questões, acreditam que sim, essa contribuição é da Hipátia e não do pai dela. Então, as tabelas astronômicas foram elaboradas para facilitar o cálculo de posições planetárias, fases lunares, eclipses e informações de calendário no geral. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, obviamente, para falar muito sobre a tabela astronômica. Se tem alguém que aí presente que trabalha com astronomia, com física, e quiser elaborar melhor a importância da tabela astronômica, por favor, sinta-se à vontade para falar. Mas, enfim, é uma grande contribuição, ela facilita muito nessa elaboração desses cálculos para definir essas coisas. Então, parabéns, Hipátia, que a princípio foi uma das primeiras a utilizar a tabela astronômica. A segunda contribuição que chegou até nós, sobre que a princípio é da Hipátia, é a construção do astrolábio, que é um instrumento plano, circular, compreendendo várias peças de metal com linhas gravadas nelas, capazes de moverem-se em relação a uma outra. A gente tem
imagem aqui do astrolábio. Tem imagens... Essa aqui é a que eu tirei de um livro falando sobre a Hipátia, mas tu tem... Eu acho que eu posso colocar aqui. Porque eu acho que só num desenho fica meio ruim da gente imaginar, mas tu tem versões um pouco mais simples de um astrolábio, que nos ajudam a visualizar melhor do que num desenho. Então, esse aqui é o astrolábio. Ele foi utilizado muito como um auxílio, assim, um instrumento que auxiliava nas navegações. Foi utilizado ali nesse evento que o Serafim citou mais cedo, que é o das grandes navegações. Ele te ajudava a se localizar, assim, em relação aos astros. Então, ele consistia em uma base metálica circular gravada, uma base metálica circular e uma vara de mira, todas unidas por um alfinete. As gravuras, elas eram feitas para um local específico. Então, por exemplo, se tu estava em Alexandria, essas gravuras dos astros, essas relações, todas eram feitas para o que tu conseguia observar em Alexandria. Mas tinha algumas versões que eram ajustáveis para tu conseguir utilizar o mesmo instrumento em outros locais, porque imagina só tu precisar de um astrolábio para cada localzinho que tu vai, né? Fica meio difícil. Esse instrumento, então, como eu já disse, ele foi utilizado durante o processo das grandes navegações, e outras navegações antes disso, né, para ajudar os marinheiros a se localizarem de acordo com os astros. Eu vou retornar para o nosso slide. Aqui. Então, essa é mais uma das contribuições ditas serem feitas pela Hipátia, que a gente pode ver que tem um grande impacto, né? Novamente, se sabe disso por conta dessas 7 cartas que sobreviveram, que ela trocou com o Sinésio, o pupilo dela. Depois a gente tem essa contribuição, que ela é bem debatida e ela é bem misteriosa, assim. Se tem muito debate, não acerca da existência ou não, se foi a Hipátia ou não que fez, mas sim, para que serviria isso? A imagem que a gente tem aí é de um hidroscópio, que é um dispositivo que hoje a gente conhece como um hidrômetro, que serve para determinar a densidade ou gravidade específica de líquidos. Esse dispositivo, ele surge numa dessas cartas com o Sinésio, onde ele pede para que a Hipátia construa o hidroscópio. Então, a princípio, o hidroscópio, ele é descrito nessa carta pelo Sinésio. Ele fala, ó, Hipátia, eu estou muito doente, e eu gostaria muito que tu construísse isso para mim, aperfeiçoasse, porque ele considerava que mesmo ele tendo tido a ideia, a Hipátia seria a única pessoa capaz de construir de forma perfeita, de aperfeiçoar, enfim. Então, esse hidrômetro, né, o hidroscópio, seria usado para testar a qualidade de sua água, ou talvez até mesmo algum medicamento líquido. Daí são as teorias do para que serviria, né? Outra possibilidade é que ele estava fazendo algum tipo de remédio para si mesmo, possivelmente uma fermentação ou destilação, e também tem uma possibilidade de que o hidrômetro seria um urinômetro, como tem alguns, como se utiliza hoje de vez em quando. Daí a gente tem esse homem, né, que estuda um pouco da vida da Hipátia, o Crawford, que na verdade ele era um comentarista do Sinésio, e por isso ele fala um pouco sobre a Hipátia, e ele que faz essa observação que eu falei mais cedo, né, que ao escrever para Hipátia, descrever o hidroscópio com detalhes, ele está assumindo que ela ainda não sabe do instrumento, mas, no entanto, ele confia nela
na verdade, chega a depender dela para seguir o seu significado e ter o dispositivo construído. Aqui na imagem tem uma certa descrição do que ele pretendia, né? Ai, não consigo ler, vou editar os slides para aumentar a imagem para nós, para ficar talvez um pouco mais entendível o que ele queria com isso aqui, né? Deixa eu pôr a imagem para frente. Acho que agora vai dar para ler melhor. Então, o diagrama, esse diagrama, né, que agora está cortado, ele representa esse hidroscópio. Daí a gente tem... Deixa, eu precisava da imagem inteira. Mas... tá. Deixa eu achar aqui a parte que importa. Tá, então ele fala que o A, o B, o E e o F seria o tubo. O E, o F e o I seria o que ele chama de barílio, que eu não achei uma tradução muito boa para o português. E esses vincos aqui, né, essas linhas na horizontal, seriam espécies de nós, de vincos, assim. Então, um instrumento um pouco curioso, e que, a princípio, embora não tenha sido uma ideia original da Hipátia, foi ela que acabou construindo o exemplar. Não se encontra imagens, além desse diagrama, desse hidroscópio mais antigo. Se vocês procurarem, vocês vão achar coisas mais modernas. Por fim, então, a gente chega nesse episódio, que é a morte da Hipátia, né? E se vocês procurarem vídeos, tem muitos vídeos sobre a morte dela. Na verdade, é o evento da vida dela que a gente mais tem certeza de como aconteceu, porque ele envolveu, como eu disse anteriormente, questões políticas e religiosas, mexeu com nomes grandes ali do período. Então, são coisas que se tem mais registradas. Mas se vocês procurarem vídeos, esses tempos o Gabriel encontrou e me mandou um vídeo, se não me engano, de um filósofo falando sobre a morte dela. E a morte dela é muito utilizada para um discurso sobre... Como é que eu posso falar? Sobre como as pessoas daquela época elas eram contra a razão, sobre como ela foi morta porque ela argumentava em favor da razão, em detrimento da religião. Porque o que acontece? A gente está falando de uma época em que o cristianismo está tentando se firmar enquanto uma religião oficial. Então, e até o momento, a gente tinha uma convivência, um cadinho de religiões, de pessoas de religiões diferentes, que conviviam tranquilamente ali em Alexandria, no caso, em outros locais também, mas começa-se a cristianizar o território, né? E daí a gente tem o que chamam de prefeito, né, de Alexandria, que era o Orestes. O Orestes, ele era cristão, certo? Então ele se considerava cristão, mas ele era um cristão, tipo, gente, tudo bem ter outras religiões, né? Eu sei que eu sou cristão, que, né, muito importante essa coisa toda, mas tudo bem, deixa os judeus quietos, deixa o pessoal do islamismo quieto, o pessoal aí que é pagão, acredita nesses deuses romanos, deixa todo mundo quieto, não tem problema nenhum o pessoal aí conviver, paz e harmonia. Então, o Orestes, ele tinha essa posição, e ele era amigo, talvez não amigo, mas ele se consultava com a Hipátia, né? Ele trocava, vamos chamar assim, ele trocava ideia com a Hipátia, que era uma pessoa que não era cristã. A Hipátia, ela era o que a gente considera de pagã, mas alguns falam que, na verdade, ela era neoplatônica, né? Porque o neoplatonismo, ele tem essa dimensão um pouco religiosa da coisa. Acontece que em 412,
um homem chamado Cirilo vira bispo de Alexandria. E ele tinha uma posição muito imbatível com as pessoas que não seguiam o cristianismo. Tem vários episódios que ele massacra judeus, que ele massacra islâmicos, que ele massacra pagãos. Então ele tem essa postura, assim, ele tem tipo um mini exército dele, e ele tem essa figura muito imbatível com essas outras religiões, que não era bem o que o Orestes ele pregava. O Orestes ele fez meio que passou um pano, né? Fez vista grossa, tipo, tá, né? Matou uma pessoa ali, matou outra ali, mas tá tudo sob controle. Até que o Orestes vai começando a se incomodar com as atitudes do Cirilo. Eu não sei se vocês conseguem ouvir o helicóptero que está sobrevoando. Não? Tá, que bom. Santa Maria é um local com muita atividade aérea, é avião, é helicóptero, é jato do exército o tempo todo. Então, se tiver ruim de escutar, se vocês estiverem escutando, só me avisem que eu paro um pouco de falar. Mas agora já passou. Então, o Orestes e Cirilo começam meio que uma rixa de quem tinha direito de lidar, né, com essas outras religiões, porque a ideia é que o Orestes, enquanto um cristão, ele deveria meio que se submeter às vontades do Cirilo, que era então o bispo de Alexandria, mas ao mesmo tempo, né, o Cirilo deveria se submeter às vontades do Orestes, que na verdade era uma espécie de prefeito ali. Então eles começam essa rixa, que vai levar então à morte da Hipátia, com o aprofundamento desse conflito. O que acontece? O Cirilo ele tenta uma paz, assim, ele mata uma galera ali, o Orestes fica puto, e o Cirilo fala para ele, não, olha só, tipo, num gesto simbólico, ele oferece para ele um livro da Bíblia, o que a gente chama de gospel, não sei se é gospel em português. Conhecedores da Bíblia, me ajudem. O Novo Testamento, eu acho, né? Enfim, ele, em inglês é gospel, que eles chamam. Ele oferece, então, esse livro para o Cirilo, desculpa, o Cirilo oferece para o Orestes, falando, a gente acredita nas mesmas coisas, né? A gente não tem por que estar brigando aqui. E o Orestes fala, não, tu tá extrapolando, eu não vou aceitar. Porque ele viu que se ele aceitasse, ele estaria meio que se subordinando ao Cirilo. E o Cirilo inventa que o Orestes ele não aceitou o presente, não aceitou essa simbologia por conta da Hipátia. Gente, a gente está se encaminhando para o final, eu vou pegar aqui o link do formulário de presença para enviar para vocês. Está aqui no chat agora o formulário de presença. Então, o Cirilo tira da cabeça dele que foi a Hipátia culpada de tudo, aquela pagã que não deixou o Orestes aceitar o meu presente, que está botando tudo em risco, né? Ele começa a acusar o Orestes até de herege, enfim. E daí o Cirilo, ele também se dá conta, ele põe a culpa na Hipátia, e ele se dá conta que a Hipátia é uma ótima pessoa para se matar. Porque ele não pode matar o Orestes, né? Fica feio, fica ruim. Mas ele percebeu que a Hipátia, então, ela não era o próprio Orestes, ela era uma aliada dele, uma pessoa que tinha uma relação com ele, uma pessoa que o Orestes se importava, uma pessoa importante ali. Ela era uma pagã, né, nos olhos dele, então não tinha problema matar pagão, porque ia ficar chato se ele matasse um aliado do Orestes que era cristão. Ela não tinha pessoas para defender ela, então ela era totalmente desprotegida. Ela não tinha, tipo, um exército que se tentasse... Por exemplo, o Orestes tinha uma guarda, né? Ia ser um pouco mais difícil de matar. E ela era uma pessoa muito pública. Nessas aulas que ela dava, eram aulas públicas. Dizem que ela ia dar aula na praça sobre neoplatonismo, por exemplo. Então ela era uma pessoa que era fácil de acessar. Então a Hipátia um dia estava voltando da sua casa
E ela era uma mulher, né, gente? Também tem esse ponto. Ela é uma mulher que estava ali desafiando, né, querendo ou não, as normas dessa sociedade. Então, ela estava voltando para casa dela num dia de uma dessas aulas, e essa espécie de mini exército que o Cirilo tinha ataca ela no meio do caminho, na porta da casa dela, na verdade, agarram ela, arrastam ela até uma igreja, e nessa igreja eles tiram a roupa dela, e daí tem vários debates, né? Se, por exemplo, se a Hipátia fosse um homem, eles tirariam a roupa dela? Então tem vários debates acerca desse gesto de tirar a roupa dela, que isso teria implicações, querendo ou não, de gênero. Sabe, sei lá, o que mais fazem com ela, né? Além de tirar a roupa. E nessa igreja, então, eles vão lá, arrastam ela, tiram a roupa dela, eles batem nela com azulejos até a morte, então ela é espancada até a morte, e depois que ela morre, eles ainda desmembram ela e levam para a fogueira, esses restos mortais. Então essa é a morte da Hipátia, que é o que a gente mais tem registros, que acontece ali em 415. E como eu falei, se tem muito essa narrativa de que ela é morta porque ela era uma pessoa que advogava em favor da razão, em detrimento da religião, o que em certa parte a gente não pode negar que a questão religiosa, está de novo passando um helicóptero em cima da minha cabeça, a gente não pode negar que essa parte religiosa sim teve influência, ela provavelmente não seria morta se ela fosse cristã naquele contexto, mas eu acho um pouco extremo a gente pensar que ela foi morta porque ela utilizava a razão, advogava em favor da razão. Mas, enfim, fica aí aberto à interpretação. Acho que a Hipátia ela é uma figura bem... Como é que eu posso dizer? Ela é uma pessoa que a gente percebe que teve contribuições muito importantes para a história da ciência, né? Essa questão da tabela astronômica que falam que foi meio que ela que criou, o astrolábio, né? Que é um instrumento que vai ajudar tanto num processo histórico muito importante, né? Que é as grandes navegações dos europeus, quando eles descobrem as Américas, que, enfim, vai influenciar no que nós somos hoje, mas eu não sei vocês, eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar dela em nenhuma aula nem de história, nem de ciência, nem de nada ao longo da minha trajetória. Tem um filme atualmente sobre ela que se chama Ágora. Não vi o filme, tá? Não posso dizer se é bom, se é ruim, até que ponto é historicamente acurado. Provavelmente não, mas enfim. Então aí fica as reflexões e a vida, um pouco da história dessa mulher que trouxe grandes contribuições para o que a gente chama, no geral, de ciência. Não sei se alguém tem alguma questão para falar. Só queria falar uma coisa da imagem da morte dela, se podia voltar lá? Já que a gente está trazendo a perspectiva de raça também, né? Eu queria que vocês analisassem essa imagem, né? Que ela foi feita no século XIX, essa imagem aí da morte da Hipátia. E aí percebam como é curioso, né? Século XIX, 1800 alguma coisa, é o momento onde os impérios europeus estão se expandindo, né, para fora da Europa, estão colonizando a África, estão colonizando o Egito, inclusive, né? Invadindo o Egito e tal, e a Ásia também. E essa imagem foi feita justamente nesse período. E aí percebam como é curioso, né? A Hipátia, ela é representada como uma mulher branca, né? Olha a brancura da pele dela, contrasta violentamente com as outras pessoas que estão em volta ali. Todo mundo representado ali com a pele escura, né? Como se fossem bárbaros, né? De pele escura ali, violentando, né? Matando ali a mulher europeia, branca e tal. Então veja como, mesmo nessa imagem, por mais inofensiva que ela pode parecer, né, na primeira vista, como ela foi feita num período ali do século XIX, de imperialismo e tal, a gente consegue ver claramente ali que existe
né, todo um racismo por trás, né, da própria imagem. Sendo que a única coisa que a gente sabe sobre as pessoas que mataram a Hipátia é que elas eram cristãs, a gente só sabe disso. Como essas pessoas pareciam, nós não sabemos. Como a própria Hipátia se parecia, a gente também não sabe, né? Então veja como essas coisas são curiosas. Inclusive, na verdade, o Egito daquela época, o Egito ali do século I depois de Cristo, né? Ele era, na verdade, um lugar que é muito plural, né? Racialmente falando, um lugar que é miscigenado, de certa forma. Tinha gente de tudo quanto era lado lá. Isso você consegue ver claramente dos registros da época. Mas como essa imagem não foi feita na época e sim muito posteriormente, né? Nós temos aí características marcantes aí do século XIX, do racismo europeu e do imperialismo. Só isso que eu queria falar mesmo. Não, e é bem legal esse comentário que o Gabriel Serafim fez, porque daí a gente está trazendo também, a gente pode analisar que a mulher branca seria esse ideal da razão, né? Então, seria a religião e pessoas não brancas matando a razão, que é uma pessoa branca. Dá para a gente ler nesse contexto. A gente na história fala muito que nenhuma imagem é inocente, né? Toda imagem ela reflete a época em que ela foi produzida e essa não poderia ser diferente. A gente nunca pode olhar para uma imagem e achar que as coisas são porque o artista quis fazer daquele jeito. Tudo tem um propósito bem, bem simbólico, né? E nesse caso é bem simbólico esse contraste entre uma Hipátia branca e os assassinos dela enquanto pessoas negras numa época em que a Europa estava tentando justificar o avanço, a colonização de países africanos e também, de certo modo, da Ásia, como eles estariam trazendo a civilização para esses países, a razão, porque eles seriam países bárbaros e menores na concepção deles. Não sei se alguém tem algum comentário sobre alguma questão da aula, alguma dúvida, podem se manifestar no chat. Pode falar. Oi, queridos, bom dia. Eu fiquei pensando aqui também ao longo, né, da fala, ela também dava aulas, assim, como você falou, em praças, para o público em geral, e isso deveria estar incomodando também a classe dominante, né, como a gente vê hoje. Por que trazer esclarecimento, luz e cultura para as classes, né, menos favorecidas ou para as classes, né, que são dominadas, não é? Eu associei isso, tá? Só isso. Naquele momento era comum, assim, pessoas fazerem esse tipo de coisa. A filosofia naquela época funcionava bastante desse jeito, com essas aulas mais públicas e tudo mais. Eu acho que a questão que mais incomodava é porque ela estaria pregando paganismo. Eu acho sem dúvidas, a gente não pode excluir que para uma sociedade extremamente masculinista, patriarcal, seja como queiram chamar, uma mulher estando naquela posição, porque, enfim, tu tinha outras mulheres que se envolviam com isso, mas aparentemente nenhuma era uma figura tão pública quanto a Hipátia, isso deveria se incomodar, inclusive, os pares dela, né? Então, acho que a gente pode pensar nessas dimensões, sim. Isso incomoda até hoje, né? Porque o Estado deveria ser laico. E a gente vê um monte de legislação querendo não impor, eles falam que não estão impondo, mas estão disponibilizando o ensino religioso, né? Em escolas públicas, que deveria ser laica, né? Só para... Não sei se mais alguém tem algum comentário que queira fazer, alguma dúvida, pode se manifestar pelo chat também. Bom, isso que a Patrícia falou é realmente muito, muito importante, né? Que a questão da escola laica e tal. E nesse período histórico em específico, o que a gente vê é que, na verdade, em todos os períodos da história, é que a ciência ela nunca está desvinculada da política, né?
ela sempre está envolvida ali, por mais que os cientistas tentem falar que a ciência ela é neutra, ela não se envolve com essas coisas, a possibilidade da pesquisa científica ela está ligada a questões de poder, né? Então, nessa época aí, o grande conflito de poder que existia era entre, né, a Igreja Católica, que estava nascendo, as outras formas de religião e tal, né, de filosofia, e hoje, né, a gente tem esse conflito que é também um conflito de poder entre, por exemplo, esse extremismo religioso que está voltando na nossa sociedade e a própria as outras ideias, né, que não sejam religiosas. Então, conflitos de poder sempre atravessam, né, a pesquisa científica, por mais que os cientistas tentem, né, se desvincular deste mundo, né, essas coisas sempre estão ligadas. Eu acho que essa fala do Gabriel ela é muito, muito legal, muito importante para mostrar como as coisas, como a história também ajuda a entender, nos ajuda a refletir questões da atualidade, né? E, enfim. Gente, tudo certo? Eu imagino com formulário de presença, né? Eu vi que as pessoas já conseguiram responder. Se ninguém mais tem alguma dúvida ou colocação, nós agradecemos muito a presença de vocês aqui de forma síncrona. Agradecemos também quem estiver aí nos assistindo de forma assíncrona. Lembrando que ressaltando que é muito importante que algumas pessoas participem aqui desse momento de forma síncrona, para mim e para o Gabriel, porque essa é uma atividade de estágio que nós necessitamos para nos formarmos. Então, agradeço a presença de todos. E todas, principalmente, são muito mais mulheres. Agradeço a presença de todas. É isso aí, pessoal. É sempre um prazer, né, estar com vocês falando sobre coisas que nós gostamos tanto, né, eu e a Isabel. Imagino que vocês também, né, por se interessarem pelo assunto. E é isso daí. Muito obrigado e esperamos vocês nas próximas aulas. Encerrei aqui a gravação. Eu acho que encerrei, porque eu vi a última vez o Gabriel me falou, Isabel, tu não encerrou a gravação.